vamos conseguir chegar aonde é o nosso destino, que é a eternidade. Então eu quero convidar você a refletir nos textos que nós vamos compartilhar. Não é uma pregação não, irmão, é uma reflexão. É uma reflexão. Olhe para você enquanto pessoa. Eu estou aqui com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos, mas eu preciso nesse momento olhar para mim enquanto pessoa, enquanto filho de Deus. Enquanto filho de Deus, eu preciso deixar com que as verdades do Evangelho convençam o meu coração a respeito daquilo que Cristo é, como nós oramos aqui na adoração, a respeito daquilo que Ele é, não que eu espero que Ele faça. Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. Versículo de número 15. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de número 15. É interessante que em Mateus, em Marcos, em Lucas, os três evangelistas focam os feitos do Messias, os feitos dele. O Evangelho de João foca o Messias, a pessoa dele, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João tem um Evangelho centrado nele, não nos feitos dele, não nos acontecimentos, mas na pessoa dele. Aquele que na ceia tem a capacidade de ouvir os batimentos do coração de Jesus. Aquele que, mesmo com medo, acompanhou a Virgem até o derradeiro momento. Aquele que é transportado para a ilha de Patmos e lá tem revelações grandiosas e misteriosas. Aquele que, enquanto jovem, escreve do amor no seu Evangelho e, enquanto ancião, fala das revelações do tempo do futuro. João é o evangelista que nos remete para a realidade. João é o evangelista que mostra Jesus como a porta, que mostra Jesus como o pão vivo que desceu do céu, que mostra Jesus como a ressurreição e a vida, que mostra Jesus caminho, verdade e vida. Veja, João revela o eu sou que se revelou para Moisés lá na sarça ardente. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira. Veja, João revela o eu sou, aquele que Moisés viu só pelas costas. João mostra para mim e para você ao vivo e a cores. Por isso, irmão, nós precisamos refletir a respeito do tempo que nós estamos vivendo, da fé que nós professamos, do Espírito que está nos habitando. E aí, o texto vai nos ajudar nesse dia de festa. Para nós, enquanto filhos de Deus, para nós, enquanto movimento, para nós, enquanto cristãos, para nós que somos igreja, você que talvez que não faça parte do movimento, mas que esteja aqui celebrando conosco, faz parte de uma pastoral, faz parte de uma outra realidade de igreja, também somos irmãos em Cristo Jesus, da mesma forma. Talvez você que não frequente um grupo de oração, mas veio convidado por alguém para estar aqui conosco, é desse Jesus que quer falar com você da mesma forma. Por isso, irmãos, vamos refletir. Diz assim o texto, a promessa do Espírito Santo. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Vou repetir, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Vire a página comigo, capítulo 16, versículo de número 6. João, capítulo 16, versículo de número 6. A vinda do Espírito Santo. Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu vou para junto de meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas tenho ainda a dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Palavra da salvação. Convido você a aplaudir, porque é para você e para nós. Bendito seja o Senhor. É interessante perceber quando Jesus começa a tratar com os seus discípulos. É interessante perceber que Jesus, ele sabe a hora de falar as coisas. Ele sabe a hora de ensinar. Ele sabe a hora de chamar a atenção dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para os acontecimentos vindouros, para o tempo presente, para as realidades que eles estão inseridos. É notório perceber, irmãos, que os apóstolos estavam acostumados a andar com Jesus. Os apóstolos já estavam há 3 anos e meio andando com Jesus, vivenciando os milagres, vivenciando a ação de Jesus, vivenciando um Deus de perto, vivenciando um Deus que andava junto com eles, um Deus que estava sempre, uma tempestade, eles clamavam ao Senhor e o Senhor resolvia os seus problemas. Uma dificuldade ali, era simplesmente chamar Jesus. Já tinha se tornado um hábito para eles, como que Jesus estivesse num quarto e qualquer problema, o que eles falavam? Fala para Jesus. E aí alguém lá fala: Senhor, ô Senhor, nós precisamos falar para o Senhor. Já era algo que eles já estavam acostumados. E Jesus chegou e percebeu que agora estava chegando a hora daquele momento acabar. Jesus estava chegando e dizendo a eles: olha, essa realidade que vocês já acostumaram, da minha presença visível, está chegando o fim. Eu preciso ir embora. Eu preciso sair dessa realidade. Eu preciso abandonar este momento. E é interessante que quando começa o capítulo 14, aonde nós iniciamos, vai falar da promessa. E Jesus começa dizendo assim: é preciso guardar os meus mandamentos, é preciso guardar aquilo que eu falei. Veja, quando Deus criou o homem e fez tudo. Amém, irmãos? Fez tudo. E deu 2 princípios para o homem e para a mulher. Eu fiz tudo, mas é preciso que vocês cultivem e que vocês o guardem. Eu que fiz, eu sou o Criador, eu sou o poderoso. Eu coloquei tudo, eu coloquei o universo para você tomar conta. Mas você que cultiva e que guarda. E o homem, irmão, não cultivou e não guardou. Porque o homem não cultivou e não guardou, quem entrou? Satanás. E Deus tinha dado um princípio. Quando Satanás falou com Eva, Eva estava como? Sozinha. E quando Deus fez Eva da costela de Adão, Deus disse assim: vou fazer o quê? Uma ajuda o quê? Adequada, uma companheira adequada para o homem. Então naquele momento, aquilo que Deus falou, eles não guardou. E porque eles não guardou, quem que entrou, irmãos? Satanás. E Deus tinha dado uma orientação. Deus tinha ensinado: olha, tudo que vocês podem, mas a única coisa que vocês não podem, não põe a mão nessa árvore. Porque no dia que vocês pôr a mão nessa
vocês vão morrer. Então veja, não guardou, não cultivou, a serpente entrou, e aquilo que era para ser feito através da orientação, foi feito ao contrário, através do engano. Perceba, nós temos um Deus que nos orienta, sim ou não? Nós temos um Deus que nos instrui, sim ou não? Mas na mesma proporção que nós temos esse Deus que nos instrui, que nos orienta, porque nós não cultivamos, porque nós não guardamos, existe o príncipe deste mundo, que qual é o princípio dele? Enganar. E aí Jesus começa dizendo: se vocês me amares, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro paráclito. Para quê? Para que fique o que, irmão? Um tempo. Pegue comigo aí de novo o versículo 14, capítulo 14, versículo 16. Vamos lá junto, 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará para que fique. Veja, o Espírito que Jesus estava dizendo que enviaria para os céus era um Espírito que não iria fazer uma temporada, que não ia fazer somente uma visitação, era um Espírito que ia ficar o que, irmão? Eternamente com quem? Com eles. Fala para quem está do seu lado assim, ó, o Espírito Santo está aí, Ele está aí. Mesmo diante daquela atrocidade que estava acontecendo na cruz, o que estava dentro do coração da bem-aventurada Virgem Maria? O Espírito Santo. Mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante das suas tribulações, mesmo diante das crises familiares, crises financeiras, dos problemas que você está vivendo, quem está dentro de você, irmão? Você nunca esteve sozinho. Ele está dentro de nós. O problema é que nós se sentimos sozinhos. E aí não existe uma realidade do sentir e do crer. As nossas convicções, ela precisa estar pautada no que nós queremos, não no que nós sentimos. Porque Jeremias 17,5 vai dizer que nada mais ardiloso e enganoso que o que, irmão? O coração do homem. Jesus começa a dizer para eles: olha, vocês vão receber o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não vê e nem conhece. Mas vós o quê? Vós o quê? Conheceis. Fala para quem está falando assim, ó, você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Quem aqui conhece o Pelé, levanta a mão. Edson Arantes do Nascimento, quem aqui conhece o Pelé, levanta a mão. Você conhece ou sabe quem ele é? Então você não conhece. Então nós precisamos começar, irmão, a entender e refletir. Porque talvez você sabe quem o Espírito Santo é, mas talvez você não conheça ele. Você talvez saiba os dons que o Espírito Santo derrama, mas você talvez não conheça ele. O texto é muito claro: o mundo não conhece e nem pode. Por quê? Porque o mundo só crê no que vê. O mundo só testifica aquilo que ele põe a mão. E Deus é Espírito. Amém, irmãos? Cadê o Espírito Santo? Põe a mão nele para me ver, você lembra? Não tem como. Por isso que é uma questão de convicção, por isso que é uma questão de fé, por isso que não é uma questão de sensação, por isso que não é uma questão de arrepio, por isso que não é uma questão de nada. Eu creio que Ele está habitando comigo eternamente. Por quê? Porque Jesus falou que assim seria. Não é porque eu vejo, não é porque eu sinto, é porque Cristo falou que assim seria. E quando nós começamos a andar por este caminho, nós começamos a sair do engano. E o texto continua, Jesus dizendo assim, em 16:3, mas porque eu falei assim, 16:6, mas porque eu falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Porque, irmãos, eles estavam acostumados com a presença física de Jesus. É interessante, irmãos, Jesus entrou aqui no nosso meio, sim? Sim ou não? Adoramos Ele.
Presença real, sim ou não? Mas na Eucaristia, na hora que nós vamos comungar, terceiro irmão, um mistério que Deus quer nos revelar. Na Eucaristia, Ele é Deus conosco, sim ou não? Na Eucaristia, Ele é Deus conosco, sim ou não? Ou Ele é Deus em nós? Deus conosco ou Deus em nós? Conosco ou em nós? Na adoração é conosco, mas quando nós comungamos, é Deus em quem? Em nós. E logo, logo, a substância faz o que dentro de nós? Desaparece, some. Jesus começa a dizer para os seus discípulos: ei, eu preciso desaparecer da vida de vocês. Eu preciso sumir, porque se eu não sumir, o Espírito Santo não vem. Se eu não desaparecer, vocês se acostumaram comigo, vocês sabem como me acordar, vocês sabem como me tocar, mas agora eu preciso ir para o Pai mandar o que para vocês? O Espírito Santo. Eu preciso sair de cena. Imagine os discípulos: Jesus está com a gente. Onde nós vamos? Jesus está com nós. E aí, cadê Jesus? Está ali. Cadê Jesus? Agora Jesus está dizendo: não, não vai ser mais assim. Agora vocês vão ter que andar comigo dentro de vocês. Agora vai ser eu dentro de vocês. Agora vai ser eu no invisível. Vocês vão ter que abandonar o Deus visível e crer que o Deus invisível pelo Espírito é o mesmo que habita dentro de vocês. Aí nós começamos a perceber o que é real e o que é ficção. Nós começamos a ver o que é sensação e o que é convicção. Uma igreja que estava acostumada a ver o Cristo fazer. Quando Jesus fala: eu vou embora, a tristeza fez o quê? Encheu o coração deles. Acabou. Vocês não vão me ver mais. Ao invés deles entenderem o que Cristo queria revelar, eles começaram a mostrar que a fé deles era a partir da carência que eles tinham. Que a fé deles era a partir da necessidade da presença real. E Jesus falando: não, eu preciso ir. Eu preciso cumprir o propósito do meu Pai. Mas escutem bem, eu vou mandar para vocês. E aí eu pergunto para vocês: o que era melhor? O que Jesus ia mandar ou Jesus que estava ali? O que era melhor, irmãos? O que Jesus ia mandar ou Jesus que estava ali? O que era melhor, irmãos? O que estava ali. Por que, irmãos? Porque muitas vezes, irmão, a nossa convicção está naquilo que a gente o quê? Vê. Então você está passando por crise, você está passando por situações difíceis. Talvez a sua casa, o seu casamento, a sua vida esteja abalada. E você fala: oh meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas quem está habitando você, irmão? Quem está habitando você, irmão? Então, quem está passando com você nessa realidade, irmão? E por que você se sente sozinho, irmão? E por que você se sente tão carente, irmão? Por que você se sente tão fragilizado, irmão? Atos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vai dar o que para nós, irmão? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vai dar o que para nós, irmão? E por que estamos tão fracos, irmão? E por que estamos se dobrando para o mal? E por que estamos se dobrando para as intempéries da vida? Se nós recebemos, oramos pelo Espírito Santo aqui, sim ou não? Pedimos a presença de Jesus, o Espírito Santo aqui na adoração, sim ou não? Você crê que Ele veio? E se eu perguntasse: quem está fraco aqui, levanta a mão. Fala a verdade, irmão. Eu. Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim: ó, eu sou forte quando, irmão? Quando que eu sou forte, Lucilene? Quando eu estou fraco. Mas nós achamos que o Espírito Santo vai fazer de nós homens musculosos, fortão. Não, irmão. Não. Jesus começa a tirar aquilo que é visível, para que nós possamos entender o que é invisível. Jesus começa a ensinar por que o mundo busca as sensações, porque as sensações estão no campo do que, irmão? Do ver. Por que nós precisamos fazer coisas? Porque nós, o que, irmãos? Vemos. Mas o coração deles se encheu de tristeza. E Jesus fala para eles assim: entretanto, eu digo a verdade para vocês, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, veja o que Jesus está dizendo: se eu não me separar de vocês, se eu não me
Você tinha agora falando, não, pode ir, Jesus. Se fosse você falar, não, vai com Deus, Senhor. Eu estou enviando o Senhor, pode ir, Jesus. Perceba como os apóstolos estavam apegados à pessoa, não ao Cristo, mas à pessoa. Os apóstolos estavam apegados naquilo que era visível, palpável, e Deus estava dizendo, Cristo estava dizendo, agora é preciso que vocês entendam uma coisa, é eu operando dentro de vocês. O que é a Eucaristia? Não é Deus a favor de nós, é Deus através de nós. Veja, não é Deus com a gente, é Deus em nós. É o Espírito Santo em mim, em você, irmão. É por isso que nós estamos aqui, para se tornar uma habitação. Se eu e você não for a habitação do Espírito, nós não vamos entender as ausências da vida, nós não vamos entender os intempéries da vida. Veja, quando uma criança nasce e ela vai para o berço, o pai e a mãe têm o Espírito Santo, sim ou não? Mas quando essa criança morre e vai para o caixão, que vai para ali, para a urna, o pai e a mãe têm o Espírito Santo, sim ou não? Mas parece que nós só temos o Espírito Santo quando a criança está na onde? Na onde? No berço. E parece que quando a criança vai para a urna, quem foi embora? Quem foi embora, irmão? Por quê? Porque nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos como um povo, filho de Deus. Existe um princípio aqui que nós vamos entender: o que é filho do homem e o que é filho de Deus. Quando João começa o seu evangelho, ele vai dizer que aqueles que creram na palavra, Deus nos deu a capacidade de se tornar o quê? Filho de Deus. São Paulo, quando escreve ao Romanos capítulo 8, no versículo 11, vai dizer assim, ó, porque o Espírito Santo tornou vocês o que? Filho de quem? De Deus. Então a palavra e o Espírito Santo é que me torna filho de quem? De Deus. Sem a palavra e sem o Espírito Santo, nós somos filhos de quem? De um homem. Vou dar um exemplo para você, os meus filhos. Eu contribuí com o espermatozoide. A Cláudia contribuiu com o óvulo, matéria corruptível. E Deus trouxe vida, matéria incorruptível. Então aquilo que é do filho, do homem, está destinado ao que, irmão? A acabar. Aquilo que é próprio dos filhos de Deus é o que? Eterno. Por isso Jesus falou, eu vou mandar para vocês, e esse Espírito que eu vou mandar vai ficar com vocês o quê? Eternamente. Quando Nossa Senhora, quando o irmão pregou aqui, o Anderson pregou aqui, ele disse muito bem, Nossa Senhora falou, meu Espírito exulta em Deus, minha alma, ela em nenhum momento falou meu corpo, o meu Espírito e a minha alma, ela não falou o meu corpo. Veja, por quê? Porque aquele era um estado de vida, na alma e no Espírito, não no corpo. Então aquilo que vem de mim é corruptível, aquilo que saiu de mim, que sai da Cláudia é corruptível, mas aquilo que Deus pôs é eterno e incorruptível. Então esse Espírito que Jesus está dizendo para os seus apóstolos, esse Espírito é incorruptível, ele vai estar com vocês eternamente, onde vocês estiverem, na alegria do berço, mas também na tristeza da urna. Quem vai estar com vocês? O Espírito Santo. Mas nós vivemos assim, irmãos? Sim ou não? Porque o mundo não consegue entender isso. Mas nós que somos os filhos de Deus, temos o dever de entender. O mundo não recebe isso. O mundo não consegue compreender a vida na perspectiva da eternidade. O que diz Eclesiastes 3:11? Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. O que Deus colocou no coração dessa moça, sabe o que foi? A eternidade. Por isso que o Espírito está operando nessa moça eternamente. Agora, se essa moça começar a olhar para a vida na perspectiva do mundo, essa moça vai conseguir enxergar a eternidade? Nunca. Nunca. E por isso quando Jesus fala, eu vou embora. Ah não, meu Deus. Não. Fica comigo, Senhor. Lembra os discípulos de Emaús? Fica com nós. Fica com nós. Mas agora não é mais Deus conosco, é Deus em nós. É que a cada
é Cristo em você. Fala, não é a favor de você não, irmão. Fala, não é a favor de você não, irmão. Nós estamos buscando o favor, irmão. Nós estamos procurando o favor. E é em vós que Ele quer habitar. Não é o favor dele, é Ele que nós queremos. Amém, irmãos? É Ele. Porque se não for Ele, os favor dele não vai satisfazer o nosso coração. Não tem como. Jesus vai dizer aos seus discípulos: entretanto, eu digo a verdade, convém a vós que eu faço, eu não vou parar com não virá, mas eu vou lhe enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do que, irmão? Do pecado. A primeira coisa que eu e você precisamos aqui nesse lugar é reconhecer que somos pecadores. Se tem uma coisa que é original em mim e em você aqui, não é os seus olhos, não é o seu cabelo, não é a cor da sua fé, é o pecado. A única coisa de original que eu tenho é o pecado. E tudo que eu tenho, eu recebi, como a Virgem falou, e o irmão pregou, como graça e misericórdia de Deus. Então tudo que eu e você podemos produzir de bom, não é mérito, é graça. Agora, original em mim e em você é o que, irmão? O pecado, só. E quem me convence do meu pecado, irmão? O Espírito Santo. Não adianta a Luciane falar para mim: você está errado, irmão Divaldo. E aqui nós precisamos entender uma coisa, irmão. Jesus mandou a gente fazer as coisas certas, sim ou não? Não, Senhor. Jesus mandou a gente fazer as coisas justas. Jesus nunca falou para a gente fazer nada certo. Imagine que ali na quitanda tem um traficante e ele venda a pedra por R$5, Edinaldo. E aí o cara dá R$10, o traficante dá 2 pedras para ele. Está certo ou está errado, irmão? Está certo ou está errado? Então o traficante pode fazer uma coisa certa, irmão? Sim ou não? Pode ou não pode? Pode. Mas o traficante nunca vai fazer o que é o quê? Justo. E justo não é vender droga. Mas nós vamos entendendo as coisas na perspectiva de quem? Do mundo. A placa está dizendo 120 por hora. O cara está a 110. Está certo, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Está certo. Mas por que ele está certo? Porque tem um radar logo à frente, irmão. Não é porque tem um espírito dentro dele. É porque ele não quer pagar a multa, irmão. Vamos supor que esse quintal aqui fosse todo gramado. Em tudo quanto é lugar, o Juninho aí, e a diocese falou: não pisa na grama, não pisa na grama, não pisa na grama. Ninguém ia pisar por quê? Por causa da placa, assim era com a lei de Moisés. Mas com o Espírito, a placa está dentro do coração da Lucelene. E dentro do coração dela, ela não precisa de placa. Ela sabe que grama não vai pisar. Era isso que Jesus estava dizendo para os apóstolos. É preciso que esteja dentro de vocês. Porque se só tiver na boca de vocês, não vale para nada. Porque se tiver só naquilo que vocês veem, não vale para nada. Tem que estar dentro de vocês. Pergunta para quem está do seu lado: está dentro de você, irmão? Fala: está dentro de você, irmão? Fala: está aí dentro. Pergunta para ele: o Espírito está aí? Fala: o Espírito está aí ou não? Como que nós vamos viver as bem-aventuranças, irmão, sem o Espírito Santo? Eu duvido. Como nós vamos viver os 2 últimos domingos na liturgia da igreja? Amai os vossos inimigos, fazei o bem para quem faz mal para vocês, assim vocês se tornarão filhos de quem? Pergunta para quem está falando: você ama o seu inimigo como você ama o seu amigo? Para ver, você ama o seu inimigo como você ama o seu amigo? O que ele respondeu para você? O que ele respondeu para você? Fala que está faltando o Espírito Santo, irmão. Fala que está faltando o Espírito Santo, irmão. E nós começamos a achar que nós somos o que, irmão? Nós achamos que nós somos o que, irmão? Nós achamos que nós somos o que, irmão? Cheio de quê? Nós achamos que somos cheios de quê, irmão? É só olhar para a bem-aventurança, irmão. Eu convido você, comece a ler a bem-aventurança. E se for ver se você vai descobrir se você é cheio, metade, reserva, ou quase nada. É só olhar para a bem-aventurança e nós vamos ver o quanto esse Espírito está operando dentro de nós. Ele vai convencer vocês a respeito do pecado, do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça.
Porque eu vou para junto do meu Pai. E vós o que, irmão? E vós o que? Não vai me ver mais. Vocês não vão me ver mais. E o que a gente está querendo, irmão? Queremos ser sim ou não? Fala para ele. Queremos o que, irmão? E Jesus está falando o quê? Vocês não vão ver mais. Vocês não vão ver mais. Por quê? Porque eu vou estar dentro. Eu não vou estar mais fora. Eu vou estar operando dentro de vocês. Eu vou estar habitando pelo Espírito Santo dentro de vocês. Então, quando nós saímos daqui, é interessante que vai dizer que na sala do cenáculo a casa encheu. Sim, a casa encheu. Mas diz que todos os 120 ficaram o quê? Cheios. Todos os 120 que estavam lá. Então aquilo que encheu a casa, encheu o coração deles também. Nós não podemos voltar para a nossa realidade e o mover ficar aqui. O mover tem que ir junto com a gente. O Espírito tem que ir junto conosco, irmãos. Porque se o Espírito não for junto conosco, nós vamos se dobrar e nós vamos cair de novo. Se o Espírito não nos habitar, Ele nunca vai poder nos habilitar a passar pelo que nós temos que passar. Cada vez que o Espírito me habita, Ele me habilita. Para quê? Para passar pelas realidades que eu tenho que passar. E por que nós não estamos conseguindo passar? Porque nós não estamos sendo que, irmão? Habitado. E Jesus vai mais longe ainda. Ei, nós não me vereis mais, porque eu vou para junto do meu Pai. Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste, vamos ler junto o versículo 11, irmão? Ler junto o versículo 11. Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que já está o quê? Então nós lutamos com um ser que está o que, irmão? Julgado e o que, irmão? Condenado. Existe já uma sentença proclamada por Deus para Satanás. Por isso que quando Paulo escreve aos Romanos também, no capítulo 8, ele diz assim, 39, nada poderá nos apartar do amor de Deus que nos testemunha aqui. Cristo Jesus, nem as alturas, nem os abismos, nem as potestades, nem a morte, nem a vida, nem coisa alguma. Pergunta para quem está falando assim, alguma coisa tem apartado você desse amor? Fala, alguma coisa tem apartado você desse amor? Então cada vez que eu me aparto, significa que o Juninho pediu uma música muito interessante aqui, e os irmãos cantaram, que a graça de Deus cresça em nós, o que, irmão? Sem cessar. O grande problema é que quando a graça para, quando a graça cessa de crescer em nós começamos a crescer na onde, irmão? Na carne. E é na carne que Satanás tem poder sobre a nossa vida. É na carne, é nos apetites da carne que Satanás pode nos escravizar. É nos apetites da carne que Satanás pode nos oprimir. E tudo que eu e você passamos, irmão, nós passamos aonde? Na carne. Porque o corpo é território da dor. O corpo é território da dor. O corpo é corruptível. Por isso que minha alma glorifica o Senhor. Por isso que meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então vejo o meu corpo sendo atingido, mas minha alma o quê? Glorificando. O meu espírito exaltando. Mas quando o nosso corpo é atingido, parece que a nossa alma e o nosso espírito também é atingido. Sim ou não, irmãos? É o que Jesus está dizendo para eles, olha, acabou. Esse tempo bom aqui precisa acabar. Preciso dizer algo para você assim. Nós precisamos entrar no tempo do amadurecimento. Acabou o tempo do crescimento. Jesus estava dizendo para eles, agora é hora de amadurecer. Agora é eu dentro de vocês. Não é mais eu com vocês. É eu dentro de vocês. Vocês vão para a casa de vocês, sim ou não? Você vai encontrar talvez o seu marido complicado. Você vai encontrar talvez o seu filho problemático. Você vai encontrar as mesmas situações. Mas dentro de você quem está, irmão?
Então a força que você tem não é pela realidade que você passa, mas é pelo ser que te habita. É pelo ser que me habita. Não é pelas circunstâncias que eu vivo, favoráveis ou, que irmãos, desfavoráveis. O ser que me habita me capacita para as favoráveis e também para quê? Para as desfavoráveis. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Vai ser a mesma coisa, só que agora sem vocês verem, agora vocês vão precisar crer. Pergunta para o seu irmão: vê ou crer? Fala para ele: vê ou crer? Vê ou crer? O que nós queremos, irmão? Fala a verdade. O que nós queremos? E o Espírito Santo, Jesus continua. Versículo 12. Muita coisa eu tenho para dizer ainda. Tenho para dizer muita coisa. Mas vocês o quê? Não pode o quê? Suportar. Jesus estava falando: meu, vai ficar ruim para vocês. Você vai ser tribulado, moça. Tua face vai ser paralisada. Você vai passar pelo vale. Você vai ser perseguido. E outra coisa, os caras vão matar vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E eles ainda vão achar que está prestando culto a Deus. Mas eu vou mandar o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo vocês não vão aguentar. Veja, irmão. No versículo 33, Jesus diz: no mundo, vocês vão ter o quê? Muitas. Não é só aflições, não. Muitas. Não tiro muitas, não. Muitas aflições. Mas o quê? E quem dá coragem, irmão? O Espírito. Que habita quem? Nós. E por que tanto medo, irmão? E por que medo de perder? Irmão. E por que medo de perder? Qual que é a essência do Evangelho? Ganhar ou perder, irmão? Qual que é a essência do Evangelho, irmão? Ganhar ou perder? Quem quiser ganhar vai o quê? E quem perder vai o quê? Mas o que você quer? Pergunta para o seu irmão: o que você quer? Fala para mim: o que você quer? O que isso significa, irmão? Que nós não estamos entendendo. O que isso significa? Que o Espírito não está habitando. Porque quando o Espírito habita, eu entendo que perdendo, o que eu faço? Eu ganho. Eu ganho. Como? Não sei. Nem tudo nessa vida você vai saber. Não tem como. Mas nós queremos que Jesus explique tudo para nós. Nós queremos entender o que, irmão? Tudo. Ô Senhor, por que, Senhor? Explique esse negócio direito. Ô Jesus, não estou entendendo. Como que se Jesus estivesse devendo alguma coisa para mim e para você? Jesus falou para ele: eu vou embora. E porque eu falei isso, vocês estão o quê? Tristes. Eu estou falando que eu vou sair daqui e vou entrar dentro de você, meu Senhor. E você fica o quê? Triste. Eu estou falando que eu vou sair desse chão e morar dentro do seu coração. E aí nós se tornamos a igreja de Laodiceia. Eis que estou o quê? Jesus parece que estou o quê? À porta e bato. Veja, se ele é o Senhor da igreja, ele deveria estar onde, irmão? Ele deveria estar onde, irmão? Então significa que se Jesus está batendo na porta, a igreja colocou Jesus para onde, irmão? E você? Ele está batendo também na sua porta? Uma igreja com o seu Deus da onde, irmão? Do lado da onde? De fora. Uma igreja que se sentia rica. Uma igreja que achava que enxergava. E Jesus falou: vocês precisam de colírio. Comprai de mim o ouro. Porque esse que eu estou à porta. E isso revela que eu estou do lado de fora da vida de vocês. Eu queria dizer para você: Jesus não quer estar do seu lado. Jesus quer estar dentro de você. Pelo Espírito Santo que habita em vós. Em Gálatas 4:5 vai dizer assim: ó, ele tem o Espírito, tem ciúme de nós. O Espírito que habita em nós tem ciúme de nós. Acaso não sabeis que vós sois templo, morada do Espírito? Ele mora aqui.
Santo Agostinho vai dizer isso, não sou eu. Que se os anjos se deparassem com nós, os anjos se prostrariam para adorar o Deus Espírito que habita em nós. Mas se nós ganhamos anjo, o que nós fazemos, irmão? Ô anjo, me ajuda, anjo. E deveria ser o que, irmão? O contrário. O anjo fala, deixa eu adorar o Espírito de Deus que habita em você. Jesus começa a mostrar para os seus discípulos que estava no tempo da convicção. Agora você vai ser a habitação. Nós vamos orar aqui para que o Espírito Santo venha e torne de mim e de você uma habitação, amém? Você quer ser uma habitação, irmão? Você não vai receber uma visitação, irmão. Você vai se tornar uma habitação. O Espírito Santo não quer se hospedar na sua vida, não, irmão. Ele quer habitar na sua vida. Nós precisamos ser habitação do Espírito. E é essa habitação que vai nos dar a condição de passar pelo que nós temos que passar, de enfrentar o que nós temos que enfrentar e de fazer o que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Agora, irmãos, se não for essa a sua convicção, você vai precisar de muito mover. Muito mover. Você vai voltar para sua casa e vai encontrar a família dinossauro lá. Você vai voltar para o seu emprego e vai encontrar todas as pessoas lá. E aí você vai se sentir como de novo? Sozinho. Mas eu quero ficar no meio de onde? Dos irmãos. Eu quero que Jesus esteja comigo. E Jesus fala, eu estou em você. Agora é em você. Cristo em mim. Cristo em nós. Habitando pelo seu Espírito. Efésios 3,17 vai dizer isso, que Cristo habite pela fé em nossos o que, irmão? Corações. Que Cristo habite pela fé. E Hebreus 1 vai dizer que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que, irmão? Daquilo que eu não vejo. E por que a gente quer ver? E por que a gente quer sentir? Veja muitos irmãos falando, irmão, não estou sentindo nada na minha oração. E quem falou que a oração é para sentir? Quer sentir toda vez que você está assim, irmão? Oração é uma convicção de fé. Eu oro para me relacionar, não para sentir. Eu oro por relação. Eu vou a Ele, porque a oração é o elo de comunhão que eu tenho com Ele. E eu não preciso sentir nada, porque eu sei que Ele está habitando aqui. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu caio, eu sei que eu posso me levantar, porque Ele está aqui. Ele opera aqui. Quando eu quero, eu posso me arrepender, porque Ele está aqui. Por que Judas não se arrependeu? Porque Judas tinha todas as informações, mas não se tornou uma habitação. Davi pecou, irmão? Sim ou não? Mas quando Davi pecou por adultério e cúmplice de assassinato, qual foi a oração de Davi? Senhor, não retira de mim o quê? O teu Espírito. Pode tirar o trono, pode tirar a realeza, mas não tira de mim o quê? O teu Espírito. E aí Deus vai dizer que Davi era o homem segundo quem? O coração de Deus. Entre o Espírito e o trono, o que você ia pedir para Deus fazer permanecer? Ei, irmão? Ei, irmão? Davi orou e jejuou por aquele menino 3 dias. Chegou uma hora que o servo falou, pode parar. O menino morreu. Sua oração não foi o quê? Atendida. Acabou. Na hora de fazer o quê por esse menino? Sepultar ele. E Davi fez o quê? Levantou e foi embora. Jesus disse assim, ó, eu vou ensinar, o Espírito da verdade vai ensinar vocês. Mas sabe o grande problema, irmão? Nós estamos querendo aprender com quem? Muitas vezes, irmão, com o mundo. E o mundo não tem esse Espírito. Nós estamos querendo aprender com as filosofias deste mundo, mas nós precisamos aprender com o Espírito de Deus. Os
sua mulher vai morrer, Ezequiel. E vai ser eu que vou tirar ela de você, Ezequiel. E você vai fazer o seguinte: você vai lá no templo, cumpre as suas obrigações, volta para sua casa. Quando você voltar, vai comer a última comidinha. 5 horas, sua mulher vai morrer. E no dia seguinte, você vai fazer o que eu vou te mandar, Ezequiel. E Ezequiel, no capítulo 23, vai dizer assim: ó, pela manhã, eu fui ao templo, fiz o serviço em favor do povo. Pela tarde, voltei à minha casa, vi a minha amada, ela faleceu. E no dia seguinte, fiz conforme o Senhor tinha me ensinado. Pergunta para o seu irmão: você iria fazer como o Senhor mandou? Se fosse a sua mulher, o seu marido, você iria fazer se fosse o capitão lá? Nós achamos que Deus nos ensina minando. O problema vai dizer assim: ó, porque no leito de dor, Deus ensina os seus amados. Nós estamos querendo que Deus nos ensine com nana neném. E Jesus estava ensinando os seus discípulos: eu vou mandar o Espírito Santo, porque a vida aqui vai ser fogo. Eu vou mandar o Espírito Santo, porque casar, ter família, viver neste mundo tenebroso vai ser difícil. E sem o Espírito Santo vocês não aguentam. Mas nós parece que não entendemos nada. E cada vez mais parece que ele precisa estar ensinando tudo de novo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Existem 2 Jesus. Doutrina da igreja, 2 consultos teóricos. A obra de Cristo foi consumada no Calvário quando ele disse: tudo está consumado. A obra perfeita do Redentor se consumou no Calvário. Que Cristo que você está esperando? O da obra consumada ou do que vai fazer alguma coisa para você? Qual é o Cristo que nós estamos esperando? O da obra consumada ou que vai fazer alguma coisa? O que as seitas apresentam? Qual é o critério das seitas arrebanhar a multidão? Apresentar um Cristo que vai o quê? Fazer. No dia que alguém pregar na seita que Cristo já fez tudo, ele sai tudo correto. Fala para o seu irmão: o senhor está esperando ele fazer alguma coisa? Fala, está esperando ele fazer alguma coisa? Fala, faltou alguma coisa? Ele faltou alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa? O Espírito me testifica: Jesus já fez tudo. Fala para quem está dizendo assim: ó, Jesus já fez tudo no cinema. Continua operando, cara, continua operando, cura, milagre, porque Ele é Deus, o Espírito está em ação, aleluia. Mas Ele já fez tudo. Essa é a convicção daquele e daquela que é habitado pelo Espírito Santo. Essa é a convicção daquele e daquela que é habitado pelo Espírito Santo. Vamos ficando de pé. Observado o versículo 13, quando ele vai dizer: quando ele vier, o Espírito da verdade vos ensinará toda a verdade. Não é simplesmente uma verdade, é toda a verdade. E quem é a verdade, irmãos? Jesus. Verdade não é o que você fala, verdade não é o que você vê. Por isso lá em João 8, ele vai dizer assim: ó, conhecereis quem? Conhecereis intimidade com ela. E quando você conhece a intimidade, o que ela faz em você? Liberta. Mas nós aprendemos a fazer o quê? Fala a verdade. Eu estou vendo no sirene, esse óculos faz mal a você. E nós achamos que isso vem de Deus. Não, eu preciso conhecer a intimidade. E quando eu conheço a verdade, ela faz o que em nós, irmão? Liberta. E nós achamos que falando com o bêbado está bêbado, nós estamos sendo libertos. Nem nós
relação. E quanto mais eu me relaciono com ela, mais liberto eu sou. Quanto mais eu me relaciono com a verdade, quanto mais o Espírito me habita, mais o Espírito me habilita para lidar com essa minha mulher. Imagine que eu não seria minha mulher, que vai na macumba, uma mulher atrapalhada, que só quer viver de novela, que só quer viver de coisa ruim. Mas eu sou habitado pelo Espírito Santo. Então ele me habilita a quê? A tentar converter ela, não, a amar ela. Mais habilitado para amar. Isso é mulher, é uma bênção. E o que nós falamos para nossas mulheres que não caminham? Que nós falamos para nossos filhos que não caminham? Que nós falamos para o nosso marido que bebe pinga? Como é que está dentro de casa? Tribulação. O Espírito me habilita aqui, irmão, a viver em verdade e em amor, conforme diz Efésios 4. Viver em verdade e em amor. Então minha mulher é difícil, mas eu estou habilitado para amar essa mulher difícil. Não converter ela, não obrigar ela a fazer o que eu quero. Aí nós começamos a ver a nossa dimensão de Espírito Santo. Aí nós começamos a ver a nossa dimensão de profundidade, de mistério, de revelação. E aí nós começamos a ver o quanto nós ficamos na sensação. Lá vem meu filho. Meu filho drogado? Não, meu filho amado, que está passando pelo vício. E eu vou receber ele como drogado? Não, como um filho amado. Porque o pai do filho pródigo não recebeu ele como um porco, recebeu ele como um filho. Só quem tem o Espírito Santo consegue. O pai não mandou ele tomar banho para abraçar. O pai falou: Senhor, eu não abraço a sua sujeira, eu abraço a sua essência. Meu filho. Só quem tem o Espírito Santo pode viver isso. Só o Espírito Santo pode nos habilitar para isso. Eu queria pedir que você desejasse que o Espírito Santo venha se habilitar a você. Não é uma visitação, não, irmão, por favor. É uma habitação eterna. Eu vou passar pelo que eu vou passar, mas Ele está habitando em mim. Eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar, mas Ele está habitando em mim. Não espere por mim, por quem vai conduzir esse momento de oração. Comece a fazer a sua oração a partir daquilo que você escutou. Chega de sensação, chega de arrepio, chega de viver momentos. Não, nós temos o poder eterno dentro de nós. Nós somos a habitação. Que o Espírito Santo nos habite, que o Espírito Santo permaneça pela fé nos nossos corações. Que Deus venha habitar, que os olhos dos nossos corações sejam iluminados nessa tarde. Vem, Senhor, vem habitar o nosso coração, vem habitar a nossa vida, vem habitar o nosso ser. Nós queremos Deus em nós, é Cristo em nós. Nós não queremos mais Cristo com a gente, é Cristo em
foi e o Espírito veio. Para onde? Para dentro. Ei,